Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita, que chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando o óleo e o vinho nas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nessa segunda-feira, ouvimos na primeira leitura a indignação do coração de Paulo. Paulo, como nós sabemos, um grande evangelizador que saiu por muitas regiões anunciando o reino de Deus, fundando comunidades, fundando igrejas, e diversas viagens que ele foi enfrentando grandes desafios, mas com ardor no seu coração, daquela experiência do encontro com Jesus, que a partir daquela experiência ele coloca toda a sua vida a serviço do reino de Deus. E ele, num tom de indignação que nós ouvimos na primeira leitura, escrita aos Gálatas, porque a comunidade começa a se esfriar na sua fidelidade ao Evangelho, na sua fidelidade à verdade de Deus, e ele se mostra realmente indignado com esse abandono da fé, abandono do Evangelho na sua totalidade, na sua integridade, e eles começam a querer adequar adequar o Evangelho à vida deles. Existia, como nós sabemos, com a evangelização, com o anúncio do cristianismo, não somente os pagãos começam a se converterem, a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Muitos judeus também se convertem, assumindo Jesus como Senhor. E aí, em várias regiões, começam a existir aqueles cristãos que vêm do judaísmo, isso que fala-se, os judeus cristãos, que vêm do judaísmo, se tornam cristãos pela conversão, mas trazem consigo toda uma herança judaica e querem trazer para dentro do cristianismo algumas práticas judaicas que não mais convêm, porque Jesus já, com a sua morte e a sua ressurreição, Jesus já avançou nessas compreensões e eles querem trazer. E esse é o combate, esse é o drama que Paulo está enfrentando na comunidade de Gálatas, e estes que com boa intenção, que se converteram do judaísmo, vieram para o cristianismo, queriam trazer juntos, adequando o judaísmo dentro do cristianismo,
Por isso que Paulo diz, olha, vocês estão inventando, estão abandonando esse evangelho que eu anunciei, que é o evangelho de Cristo, que foi a mim revelado a partir da minha experiência, que eu não comunico a partir de mim mesmo, mas a partir da experiência de Deus que me revelou e me fez anunciador desse evangelho. Porque quando busca-se adequar o evangelho, deforma o evangelho. É isso que Paulo está dizendo para essa comunidade, porque quando esses homens com boas intenções que vieram do judaísmo para o cristianismo querem adequar o evangelho, eles começam a colocarem as práticas no centro da fé e não a pessoa de Jesus. E Paulo, a compreensão é que a nossa salvação está na fé, na pessoa de Cristo, na adesão à pessoa de Cristo, não mais nas práticas, que tem todo o seu valor, tem todo o seu sentido. Como consequência da salvação de Cristo, as nossas práticas são boas. Mas eles invertiam, colocavam a prática como caminho para serem salvos, quando nós sabemos que a salvação está na pessoa, na adesão, na fé em Jesus Cristo. E essa fé que nos leva a ter boas obras, mudança de vida, enfim, mas eles queriam adequar o evangelho. Para nós isso também é importante, porque, queridos irmãos e irmãs, nós corremos diante de um mundo tão relativista que nós vivemos, nós corremos o risco também de querer adequar o evangelho à nossa vida, de querer adequar o evangelho aos nossos caprichos, de querer adequar o evangelho conforme o nosso modo de interpretar, e não aquilo que é a verdade do evangelho. E todas as vezes que nós, como essa comunidade, quis adequar, eles deformaram o evangelho, todas as vezes também nessa sociedade relativista que nós vivemos, que nós estamos inseridos, nós também podemos cair nessa mesma tentação de que adequar o evangelho aos nossos caprichos, nós estaremos deturpando o evangelho, deformando o evangelho. E se o evangelho é deformado, a nossa vivência cristã também é uma vivência deformada. Porque se nós, como cristãos, que precisamos pautar a nossa vida pela verdade do evangelho, na sua totalidade, na pessoa de Cristo, se esse evangelho é deturpado, é deformado, a nossa vida também se torna deformada. Por isso que é fundamental e atual para nós essa primeira leitura, porque nos mostra que o verdadeiro evangelho comunicado por Paulo é aquele evangelho que não quer buscar agradar os homens, como ele mesmo disse, mas um evangelho, uma vivência que é fiel à pessoa de Jesus, à pessoa de Cristo. Porque nós entendemos que a fé, ela não é um sentimento. A fé em Cristo Jesus é uma adesão à pessoa de Cristo por inteiro. É uma adesão, é assumir, é uma resposta filial à vontade de Deus. A pessoa de Cristo que vai configurando, transformando a nossa vida e vai orientando todo o nosso viver, toda a nossa existência. Porque nós assumimos que a fé não é um sentimento, a fé é uma adesão total da pessoa de Cristo, total do nosso coração, do nosso sentimento, da nossa razão, de toda a nossa vida, que adere à pessoa de Cristo e, consequentemente, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que essa primeira leitura ela é muito atual para nós. Não sejamos enganados e iludidos pelo mal de querer relativizar também a palavra de Deus, de querer adequar a palavra de Deus aos nossos caprichos, de querer converter o Evangelho a nós, enquanto que nós devemos nos converter ao Evangelho. É um grande perigo da nossa sociedade que nós vivemos hoje, porque se gostamos de Cristo, amamos a Cristo, mas somos ensinados a não obedecer aquilo que Ele nos ensinou. Somos cristãos, amamos nosso Senhor, comungamos, adoramos, levantamos as nossas mãos para louvá-lo, mas nós somos ensinados, somos enganados, somos induzidos a amar Jesus, mas não obedecer à sua verdade. E aí é um cristianismo totalmente deformado, como Paulo denunciou na primeira leitura de hoje. E aí nós aprendemos com Jesus, no Evangelho de hoje, nessa belíssima parábola do bom samaritano, que nós muito bem conhecemos, qual que é o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho
que Jesus veio ensinar, que Jesus veio comunicar. Claro, de modo sintético, nós compreendemos, nós ouvimos no Evangelho de hoje, através dessa parábola, que Jesus revelando a nós que o verdadeiro Evangelho, que Ele veio comunicar, que Ele veio testemunhar com a sua própria vida, é este amor a Deus e amor ao próximo, que tem a mesma equivalência, que não pode se separar. Que o nosso coração, o verdadeiro Evangelho, a verdadeira vida cristã que agrada a Deus, é essa vida que tem o coração orientada para a centralidade da vontade do Pai, mas ao mesmo tempo tem um coração dilatado ao próximo, aqueles que estão feridos pelo caminho. Para dizer, em outras palavras, que nós como cristãos, para aderindo à fé, aderindo à pessoa de Cristo, aderindo ao Evangelho por inteiro, nós não podemos esconder, nós não podemos fechar os nossos olhos às necessidades dos nossos irmãos. Nós não podemos fechar os nossos olhos àqueles que estão ao nosso redor, aqueles que são próximos a nós. E nós aprendemos com o Papa Francisco que não somente é uma pobreza material, mas a pobreza existencial de tantos irmãos e irmãs que estão ao nosso redor, mas que nós temos os nossos olhos fechados, o nosso coração endurecido pelo egoísmo. O verdadeiro Evangelho, comunicado por Jesus e testemunhado pela sua vida, é esse Evangelho que tem um coração aberto a Deus e um coração solidário ao próximo. Um coração que também se dilata, se dilata para receber de Deus tudo aquilo que Ele tem para nós, mas também se dilata para acolher, amar e abençoar aqueles que estão feridos ao nosso redor. Portanto, amados irmãos e irmãs, conscientes que nós não devemos deturpar o Evangelho, precisamos viver uma vida agradável a Deus. E essa vida agradável a Ele passa pela adesão à pessoa de Cristo, à sua verdade na sua totalidade. Uma vida orientada para o amor a Deus sobre todas as coisas, mas não esquecendo que eu não posso abrir os meus olhos, abrir o meu coração para Deus e fechar os meus olhos para o meu irmão, para aqueles que estão ao nosso redor. Que a nossa vida seja orientada por esses dois princípios, o amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, para que assim um dia possamos herdar a vida eterna que Deus tem para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.